hoje, 20 de setembro de 2017, a turma do Pacheco está lançando o jornal O Pacheco. E nós teremos uma série de poetas alagoanos e essa noite começaremos com Manjal Sam. Já escreveu mais de 1.200 poemas, publicou nas coletâneas Nós Poetas, Palavra é Artes e Na Lagoas em Cena. Venha conversar comigo, Manjal. Pode entrar. Boa noite, obrigada por ter vindo, fique à vontade. Seja bem-vindo, poeta, obrigado por ter aceitado o convite do JP. E hoje nós iremos falar sobre contos, poesias, sobre a vida de Manjal. Eu que agradeço. Você, José Milton Valério dos Santos, nasceu em 1966 e o seu pseudônimo, de onde veio? Qual foi a história do pseudônimo, né? É meio longa o surgimento, né? O porquê do pseudônimo Manjal Sam. Eu fui participar de um concurso de poesia, primeira vez que fui participar do concurso de poesias, e lá pedia, né, exigia um pseudônimo para não identificar o nome do autor, o nome verdadeiro, questão de observação, análise do poema, para não prevalecer, né, um ou outro. Aí isso exige o pseudônimo. E o Manjal Sam, a história do Manjal Sam é que era a primeira vez que eu usava um pseudônimo. Que pseudônimo eu vou colocar, eu vou usar? Mas eu tinha uma paixão, é meio platônico, mas era uma paixão mesmo, por uma pessoa. E eu usei as iniciais do nome dessa pessoa e criei Manjal Sam. Tá. E essa paixão pelas letras, quando foi seu primeiro ato poético? O primeiro ato poético, dizer ato poético é complicado dizer assim, que a gente talvez pratique essa ação poética mesmo sem perceber. Mas quando eu decidi, ou resolvi, né, me aproximar da poesia em si, em criar, isso foi lá 1980 e um pouquinho, né? Muita coisa. 80. Então, eu vi um trecho de uma poesia de um amigo de classe, gostei, fiquei assim, foi aquela inveja boa, sadia, gostosa, se podemos dizer assim. Vou escrever também. Ele escreveu, aí eu tentei escrever, escrevi meus primeiros versos, daí me viciei na poesia e continuei a escrever. São, de 82 para cá, dá um bom tempo, né? 30 Muito tempo. e poucos anos. Manjal, você é um escritor entranhado em poemas, mas tem algum outro gênero que lhe atrai? Sim, outro gênero. Eu iniciei em poemas, né? Fazendo poemas. Depois fui para prosa, né? Outro gênero que eu gosto de prosa. Mas a prosa, contos e crônicas, né? Eu gosto de escrever. Iniciei um romance há um bom tempo. Logo dei uma estacionada, preguiçoso que eu estou sendo. Já devia ter terminado esse romance há tempo. Já sei todo o desfecho, né? O início, eu escrevi só o primeiro capítulo. Mas sei todo o desfecho, sei como termina lá a história. Danielle Stanford, que é uma personagem, uma pintora americana que conhece um rapaz brasileiro, um jornalista, e já sei tudo o que vai acontecer, que acontece nesse romance, e o desfecho mesmo, o fim disso, né? Mas só que eu estacionei ali, está guardado, mais um dia eu retorno. Então, além do poema, contos, crônicas e esse romance incompleto ainda, que fé em Deus, um dia eu termino. Acrósticos são aqueles textos que suas iniciais constroem o nome. É isso? Sim, sim, acróstico. Geralmente as pessoas fazem esses poemas, né, com essas iniciais, cujas iniciais formam nomes de pessoas. No meu caso já fiz com nomes de pessoas, com frases, né, com apenas palavras, assim. As iniciais formam os nomes, né, ou frase. Esses são os acrósticos.
É engraçado que eu conheci, falando em acróstico, Samira, um amigo, um cearense na época, aqui em Maceió, eu conheci, e ele me apelidou de acróstico. Acróstico. Onde me encontrava, chamado de poeta, chamado de acróstico. Ele disse que era um acróstico. E todos os textos que ele via eram acrósticos. Né? Eu estava escrevendo, na época eu estava muito ali, aquele ritmo só acróstico, acrósticos, acrósticos, e ele me chamava de acróstico. Até que nas primeiras vezes eu fiquei meio assim, depois eu acostumei. Belo apelido. Você é professor em Teotônio Vilela, mas mora em Maceió, na capital. Como você consegue lidar com isso? Eu estou conseguindo, né? Desde 1997, que eu estou nessa rotina sem ser pejorativo. Mas é Maceió, Teotônio. Então, toda semana, isso, todos os dias. Não me acostumei ainda, mas devo levar isso aí. Vamos para 1.200 poemas. A inspiração, não posso dizer de onde vem, ela vem espontaneamente, né? Eu gosto muito de fazer coisa espontânea, poesia espontânea. Já fiz poesias encomendadas, né? Eu digo assim, mas eu nunca gostei de fazer. Antes, até que eu não estou tão assíduo atualmente. Antes, qualquer coisa, qualquer motivo era motivo para eu fazer, escrever, criar alguma coisa. Como eu disse, papel amassado, antes eu estava papel amassado, uma folha caindo, um gato pulando, né? Uma raiva, uma alegria, né? Um Uma sentimento. revolta, tudo o que aconteceu, questão política, questão da sociedade mesmo, o dia a dia das pessoas, né? Isso aí, eu não digo assim, um motivo, né? Saber o motivo de onde vem tanta inspiração. Ela vem, não é eu que procuro, não é o poeta que procura. Ela procura o poeta. Temos alguns trabalhos aqui, livros, fotos, eventos, participações de poeta. À medida que vamos passando as fotos, você pode comentar sobre o momento. Quando Contaminas, um livro que eu decidi assim, de repente, vou publicar algo meu, né? Algo autoral, sem ser coletânea. Então decidi, fiz umas escolhas, né? Muito minuciosas, como disse, quando Contaminas, vai ter contos também, né? Contos, crônicas, poemas, né? Tem até alguns acrósticos, eu acho que tem alguns acrósticos, os poemetes. Tem três partes, dividido em três partes esse livro. É quando, a primeira parte, a segunda parte conta e a terceira parte Minas. Então, essa segunda parte, que é conta, são os contos que eu reuni e coloquei nesse livro. Interessante. Majal, que palavra você gostaria de deixar para os jovens que curtem poesia? A palavra que eu posso deixar é espontaneidade, né? Que eles sejam espontâneos naquilo que querem construir, não digo construir, que poesia construída é uma coisa meio, coisa inspirada, uma inspiração que seja espontânea, natural, que venha, né, de repente, como eu disse, a inspiração procura o poeta ou o escritor, não o poeta ou o escritor que procura a inspiração, né? De repente algo que para alguns pode ser tão inspirador, né, para outros não, e outros que não tem nada a ver, mas o cara vai lá e eu vou escrever algo porque eu estou vendo isso, que eu estou sentindo isso. Então, que a gente, todos nós poetas, e principalmente o pessoal que está iniciando, que deixe a inspiração entrar com espontaneidade, que seja livre daquilo que faz. Certo. No blog do Majal Sam, há algumas reclamações de poemas. Você prefere escrever ou recitar seus escritos? Aí depende, é muito relativo, né? Muito relativo mesmo. Eu amo escrever, adoro escrever. Agora, preferência, há momentos que eu prefiro que seja um recital, tem outros que a parte escrita. No blog eu tenho mais escrito, né? Mais a parte escrita. Mas se for para
o recital é bom, depende do momento, é ótimo o pessoal ouvir, né? E tem a ação, a gesticulação, né? Os gestos e as perguntas que surgem depois, os comentários, isso é massa, é legal. Mas preferência mesmo Escrita.